E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi cair do céu uma estrela ardendo como fogo. Foi-lhe dado a chave do abismo, então ele abriu, e do abismo saíram gafanhotos enormes que cobriram todo o sol e todo o ar e toda a terra. Nós queremos agora fazer esse estudo com você, mostrar quem são esses gafanhotos do Apocalipse e o porquê a igreja precisa estar atenta para os sinais do fim dos tempos. Lembrando que guerras e rumores de guerra não marcam o fim dos tempos. Eles não são os sinais do fim dos tempos, são princípio de dores. Os sinais do fim dos tempos vêm de grande apostasia. Nós queremos mostrar isso nos gafanhotos do Apocalipse. Vem com a gente que o estudo hoje está incrível. Meu parceiro Hilber, seja bem-vindo. Eu já quero compartilhar a tela mostrando para as pessoas que elas podem adquirir aqui esse e-book. Não é adquirir de comprar, não, é fazer download gratuito, tá, meus irmãos? Ó, e-book do Instituto Bíblico Discipular, aqui do nosso instituto. Se você nem sabe do que nós estamos falando, Instituto Bíblico Discipular, acessa aí, ó, papo com Deus, não, institutobiblicodiscipular.com.br, lá você vai ter teologia gratuita, ok? Nós temos uma academia de teologia lá gratuita. E aí você vai fazer download desse e-book, tanto aqui na descrição desse vídeo, quanto lá. E olha, os gafanhotos do abismo, de Apocalipse 9. É bem grande esse e-book, ele tá bem legal. Bem grande não, deixa eu ver quantas páginas aqui. Ele tem 14 páginas, mas de texto mesmo são 12 páginas, formato de celular. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, você vai poder fazer download e ser edificado. Hilber, esse assunto é bem legal. Todas as vezes que as pessoas veem nuvens de gafanhoto devastando plantações, elas falam, será que esses são os gafanhotos do Apocalipse, lá da quinta trombeta? E começa a associar sempre com eventos cataclísmicos aí na Terra. Você acha que faz sentido isso, Hilber? A paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos. Eu acho que é sempre uma associação perigosa, a gente sempre olhar os nossos eventos atual e termos um entendimento que João estaria vivendo no nosso tempo, sendo que João não estava no nosso tempo. Então, eu acho que é sempre perigoso a gente fazer uma interpretação dos nossos momentos atuais e falar assim, agora o fim chegou. Porque o que mais a gente tem visto nos últimos tempos é uma guerra nova, algum efeito cataclísmico novo, aí o fim dos tempos chegou. Aí o efeito passa e depois a pessoa se esconde, aí quando vem um novo efeito, ela vem de novo, aparece. Então, eu não faria isso se eu fosse essas pessoas, porque pode induzir os outros aos erros, né? Verdade. Olha só, a literatura apocalíptica, ela é simbólica, certo, Wilber? Então, assim, se a gente pegar todos os símbolos do Apocalipse e literalizar ele, nós vamos ter um grande problema, sem dizer que nós vamos perder o mate da revelação. E a revelação ali, o mote da revelação. A revelação do Apocalipse é mostrar que existe uma luta sendo travada pela sua alma. Se você olhar do capítulo 1 até o 22, Deus está alertando a sua igreja, chamando a sua igreja para uma exortação. Comece ali exortando as 7 igrejas da Ásia, depois vai mostrando da luta feroz que o dragão está travando contra a igreja. E lá, no Apocalipse 21, você vai ver essa derrota, né? A queda da Grande Babilônia 18, 19, Cristo vencendo ali no Apocalipse 20, 21, descendo a Nova Jerusalém, 22, o estado eterno. Então, assim, é um livro para a gente de fé e esperança que a gente precisa interpretar. E são figuras de linguagem. Então, a literatura apocalíptica, ela é simbólica. Cuidado para você não fazer interpretação literal, ok? Deixa eu já clicar aqui para a gente começar. Então, em Apocalipse 9, nós vamos notar novamente, irmãos... Marcos, não está passando na tela, não. Só está você sozinho. Se você for compartilhar... Deixa eu compartilhar com vocês. Ó. Em Apocalipse 9, é possível notar mais uma vez que a trombeta é quem anuncia a chegada do juiz aos homens. Então, antes de colocar a nossa atenção no significado propriamente dito dos gafanhotos, eu quero chamar a sua atenção para o toque de trombetas. Então você vê que todas as vezes que você vê uma trombeta no Apocalipse, ela vem precedido de um juízo, de uma taça, de algo que vai acontecer. Ou seja, Deus está dando um insight que o toque de trombetas é um chamamento ao arrependimento, ao reconhecimento dos homens que algo vai acontecer se os homens não se arrependerem. Foi assim no tempo dos profetas. Olha, Jeremias, anuncia ao povo para que se eles não se arrependerem, então virá sobre eles tremenda destruição. Olha, Ezequiel, anuncia ao povo que se eles não arrependerem,
eles receberão tremenda destruição. E sempre foi assim nos tempos. Jesus nos últimos dias enviou quem? O seu próprio filho. A Bíblia vai dizer isso. E nos últimos dias falou pelo seu filho. E mesmo assim as autoridades religiosas da época não receberam. Então, 70 depois de Cristo, aquela cidade foi destruída, ok? Trazendo novamente para cá. Então, as trombetas são julgamentos de Deus aos homens, mas também um chamado arrependimento. Então, ainda uma vez, essas trombetas de julgamento se revelam retributivas em sua natureza. Gravíssimos pecados e desvios de condutas comente os ímpios e a sua consequência de oposição à causa de Cristo e à perseguição dos santos. Não obstante, Deus segue constantemente convocando os homens, né, os ímpios, ao arrependimento por meio de avalanche de juízos. Essas calamidades não representam o total definitivo da insatisfação de Deus, mas denotam os seus julgamentos preliminares. Eu não vou ler todo, você vai ler esse e-book na sua casa, mas o que eu queria trazer para vocês de interpretação é que sempre que Deus quer trazer juízo sobre os homens, ele vai ter um toque de trombetas, você vai ter um toque de trombetas. Por isso a importância da gente aprender com a história. Todo aquele povo que não aprende com a história tende a cair nos seus próprios erros novamente, não é isso, Wilber? Ó, de forma que se a gente não estuda e não aprende com a história, a gente está afadado a cometer os mesmos erros, não é assim, Wilber? Exatamente. É o que acontece, né? A gente parece que a gente não observa a história, a gente não observa como as narrativas bíblicas eram feitas nos tempos no qual o livro foi escrito, e a gente coloca sempre na nossa perspectiva contemporânea ou para o futuro. E falando disso, né, eu queria até deixar uma recomendação de livro aqui, se o Max me permitir. Essa aqui, ó, vai ser um dos temas do TCC da faculdade, o mundo cristão em torno do Novo Testamento. Olha só o calhamaço que é. O que esse livro ele fala? Ele vai falar como era o pensamento cristão, como era o pensamento da igreja no primeiro século e como que eles interpretavam tanto os livros apócrifos quanto a leitura apocalíptica, como que eles absorviam todos esses conceitos. Então, isso é bem importante para a gente entender o panorama da passagem. Então, quando a gente vê trombetas, quando a gente vê selos, quando a gente vê taças, e a gente sabe que trombetas é um anúncio, então a gente vai saber que trombetas está falando sobre o anúncio de juízo que Deus dá para as suas testemunhas profetizarem para o mundo. E esse anúncio vai vir de duas formas. Aqueles que aceitarem vão se arrepender e aqueles que não aceitarem vão estar sob juízo. Maravilha. O que o Wilber está falando faz muito sentido se a gente pegar Ezequiel 33, verso 3. Vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocai a trombeta e avisai o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Agora, olha só aquelas pessoas que não dão toque de trombetas. Mas se o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier a bater a sua vida dentre eles, ele foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Ou seja, nós precisamos anunciar os juízos de Deus aos homens. A igreja tem esse ministério, irmãos, de chamar o povo novamente ao arrependimento, de dizer que o grande e terrível dia do Senhor vem. Nós devemos tocar trombetas e anunciar esse dia terrível. Joel 2, você vai lá fazer a conferência, Joel 2, do verso 1 ao 11. Então, por qual razão a igreja hoje não fala mais dos juízos de Deus? Por que nós tiramos do evangelho somente as promessas e deletamos os juízos de Deus? Eu já recebi relatos esse ano, de 2023, de pessoas que falaram para mim que no púlpito das suas congregações ainda não se ouviu falar nem a palavra inferno, nem a palavra juiz de Deus, tampouco sobre a ira de Deus. Eu gostaria de chamar você, que é ministro da palavra de Deus, para meditar um pouquinho sobre isso. Antes da gente entrar no efeito prático aqui, dos símbolos, dos gafanhotos do Apocalipse, eu quero dizer para você que antes dos gafanhotos existe uma trombeta sendo tocada para avisar aos homens. E Deus, então, está retardando a sua ira, como diz lá em Pedro. Deixa eu pegar esse verso aqui para vocês. 2 de Pedro 3,9. Deus não está retardando a sua ira, mas Deus está aguardando para que todos os homens cheguem ao arrependimento. E a igreja tem o ministério da intercessão, o ministério da reconciliação. Então nós devemos sim, nos nossos ajuntamentos,
nas nossas congregações, tocar a trombeta, ou seja, falar em alta voz, dizer dos juízos, dos estatutos, dos mandamentos de Deus, dizer que o dia do Senhor vem é um dia de grande escuridade e terrível para os homens. Então, assim, eu acho que está faltando isso, né, nos dias de hoje, a gente anunciar realmente dos juízos de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês, e aí eu quero fazer uma comparação dos gafanhotos do Apocalipse 9 com os gafanhotos do Êxodo. Ô, Hilber, nós temos dois relatos aí, né? Deus, ele tá fazendo, na verdade, lá no Apocalipse, ele tá fazendo um flashback do que aconteceu no Êxodo. Se a gente for dar uma olhada lá, tanto na questão de gafanhotos, o mar que se abriu, e outras pragas ali, por exemplo, da serpente, a gente percebe que Deus está recapitulando essa mesma história no Apocalipse, mas parece que o que aconteceu literal ali com Moisés, no Apocalipse é um sentido figurativo que aponta para algo maior, não é isso? Que é espiritual, não é isso mesmo, Wilber? Exato, o que o texto está mostrando ali, ele está fazendo uma releitura do Êxodo, agora à luz do Novo Testamento e à luz do fator Cristo e à luz da parte espiritual, não focada tanto no material. Então, quando você vê, por exemplo, Apocalipse 12, o dragão que lança o mar da sua boca e a água e a terra protege, isso é uma releitura do Êxodo, novamente. Quando você vê nas taças, que a taça cai no reino da besta e fica escuro, densas trevas, isso também é uma releitura de uma praga do Êxodo lá no Egito, que ocorreu no reino do faraó. Então a gente percebe essas comparações, né? Enquanto no Apocalipse você tem ali o anticristo, a besta, no Êxodo você tem quem comanda, o faraó, o também chamado de dragão do mar. Então a gente percebe sim que o livro do Apocalipse faz uma releitura espiritual do Êxodo. Então ele pega a narrativa do Êxodo, faz uma contranarrativa, coloca o fator Cristo, dá a luz ao fator Cristo, a chave hermenêutica, e através daí começa a entrar em assuntos espirituais, mas usando o pensamento que o povo hebreu conhecia. Então, isso é bem comum nos autores bíblicos. Ele pega um pensamento que é muito conhecido, que a tradição conhece, a tradição hebraica, e aí dá luz a esse novo, uma nova forma de entendimento. Então, faz sempre um grau acima, que é literal, foi para o espiritual. Exato, exato. Por isso que a gente fala, se você interpretar o Apocalipse de forma real e linear, você vai perder, na verdade, todo o grau de revelação que Deus está querendo mostrar pra gente. Como o Wilber falou, será que João sabia desses eventos que aconteceriam no futuro? Mas as pessoas tendem a materializar isso e acaba perdendo o grau de revelação. Que existe uma luta espiritual hoje para dominar a mente do homem, né? Para vencer e ganhar a alma do homem. Os gafanhotos já estão aí, meus irmãos. Então vamos lá. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Olha aqui em cima, só quero ler esse trecho com vocês. E João teve uma visão assustadora. Ele viu uma estrela caindo do céu, o que simboliza a queda de Satanás, que se rebelou contra Deus e perdeu seu lugar. Você vai ver isso, conferir lá em Lucas 10, 18. Satanás recebeu a chave do abismo, permitindo então que os demônios saíssem e espalhassem o mal. Esse abismo representa o inferno antes do julgamento. Você vai ver em Lucas 8, 31, Apocalipse 20, de 1 a 3. Quando Satanás abre esse abismo, sobe uma fumaça. Essa fumaça é suja, simbolizando o engano, o pecado, a escuridão moral, tá? Isso obscureceu a luz do sol e a atmosfera. Deus permitiu que Satanás fizesse isso, irmãos, como uma forma de punição e advertência. Você vai ver lá em Apocalipse 9, 21. Em seguida, os gafanhotos saíram da fumaça, causando destruição semelhante às pragas do Antigo Testamento. Esses gafanhotos, na verdade, infernais, eles são símbolos do mal que afeta as pessoas ímpias. Eles não prejudicam a vegetação, mas eles atormentam todos que não estão selados por Deus, Apocalipse 7, do 1 a 8. Então é dito para esses animais, né, para esses gafanhotos, para ele não comer das ervas verdes, nem de árvores, ok? Não coma nenhuma erva verde, nem de árvores. Tão somente coma daqueles, destrua aquilo que não tem o selo de Deus na sua testa. Ou seja, eu quero trazer a sua intenção aqui, a sua atenção, na verdade, para Isaías 40, para mostrar que essa erva verde que ele está se referindo, na verdade, são homens que estão frutificando a Deus, homens que possuem o selo do Espírito Santo e homens que estão em processo de regeneração. Olha só o que Isaías vai dizer, ó. Eu vou comparar agora homens como ervas ou homens como árvores, tá bom? Clama alguém e pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, Isaías está declarando. E toda a sua glória como flor de erva. Seca-se a erva e caem as folhas, soprando nelas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo de Deus é erva. Secando-se a erva, cai a sua flor, e a palavra do nosso Senhor permanece eternamente. Então, ó, tu, ó Sião, que anuncia boas novas sobre os montes altos, tu que anuncia as boas novas em Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí o vosso Deus. Isaías está comparando a vida do homem como uma erva, como uma folha verde, né? Você vai ver também quando Jesus cura um cego, a primeira vez que ele lava o rosto, ele olha, Jesus pergunta, o que você vê? Ele fala, eu vejo homens como árvores. Então, várias vezes na Bíblia, homem está sendo comparado como árvores que frutificam. Por isso, quando esses gafanhotos saem lá do Apocalipse, eles não podem causar dano a nenhuma árvore verde e nenhuma erva, ou seja, que está florescendo para Deus. Aqueles homens que estão em processo de regeneração, que estão recebendo o evangelho da salvação. O Espírito Santo de Deus já tem os seus escolhidos e já marca os seus, tá? Eu não estou falando uma visão calvinista aqui, eu estou dizendo que o Senhor tem um processo de regeneração para todos aqueles que receberem o seu Espírito, tá bom? Então, de certa forma, esses gafanhotos não podem causar dano. E qual dano que esses gafanhotos causam? Na verdade, aquela fumaça que Apocalipse diz que ele enche e penetra até ali a luz do sol, fumaça é engano, fumaça é símbolo de confusão. Fumaça sempre vai ser símbolo de coisas ruins, né? Você vê que o incenso agradável a Deus, ele subia como, né, as orações sobem como incenso agradável a Deus. Coisas que não presta quando a gente queima, vira uma fumaça preta, né, Uber? Uma fumaça fétida e que a gente não consegue enxergar. Então a fumaça, ela é símbolo de engano. Martin Lloyd Jones disse em certo período da história, parece que Deus libera o inferno e o mal, onde as forças diabólicas agem sem restrição divina e assim eles atacam com toda a força os homens. E quem é que comanda esses gafanhotos que foram abertos lá no Apocalipse? Nós sabemos que é Satanás, que desceu como uma estrela cadente, cheia de ódio. Você vai ver em Apocalipse 9:1, Jó 38:7, você vai ver em Lucas. Então, quem é essa estrela que cai e é lhe dado a chave do poço do abismo? Na verdade, é Satanás, irmãos. É ele quem debilitava as nações, é ele quem Jesus viu caindo do céu. Jesus fala, eu vi Satanás, lá em Lucas 10:18, eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela, como uma tocha. Então, assim, essa estrela que cai do céu e abre o poço do abismo é o próprio Satanás que vai trazer a operação do engano. Lembra? Porque eles não acolheram o amor da verdade para se arrependerem dos seus pecados, então Deus mesmo é quem viu a operação do engano. Isso tá procura pra gente aí, o Wilber, acho que tá em Hebreus, dá uma olhadinha aí. A operação do engano? Isso. Tá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, vê aí pra gente enquanto isso. Aí você já lê. Então, assim, exatamente porque os homens não querem acolher, Deus está mandando os juízes, os homens não se arrependeram para dar glória ao Deus dos céus, como está lá em Apocalipse. Então Deus mesmo ouviu a operação do engano. Que a operação do engano é? Deu a chave na mão de Satanás, e Satanás então agora traz o engano. William Barclay, que é um grande intérprete escatológico também nos nossos dias, diz que os gafanhotos voam juntos e podem escurecer a luz do céu, que é um tipo de movimento demoníaco em nossos dias. Segundo ele, os homens são confundidos, são cegados a todas as falsas filosofias, doutrinas, teologias e ideologias. Então, o projeto desses demônios, desses gafanhotos que saem do abismo, irmãos, é enganar os homens. O sol como encoberto aí, pelo nevoeiro do engano, são falsas doutrinas. Então, a graça presente em Cristo, que é esse sol da justiça, que mostra o caminho para todos os homens, não está mais visível para esses homens que estão debaixo da operação do engano. A missão desses gafanhotos é enganar os homens que não se arrependem dos seus próprios pecados. Então, esses gafanhotos são espíritos que atormentam, arruinam os lares, lançam os homens nas drogas, empurram outros à prática da imoralidade, semeando ganância criminosa no coração dos homens depravados. Essa também é uma observação do Hernandes Dias Lopes no livro dele, Comentário do Apocalipse. Hilber, quer ler pra gente a Operação do Engano, pra gente contestar, pra gente fundamentar isso também? Sim, tá em 2 Tessalonicenses 2, do verso 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, ou engano, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Maravilha. Irmãos, mais 5 minutinhos ou menos, segura aí que agora nós temos uma mensagem para a igreja. Visto que você já entende que isso já está acontecendo, essa operação de ideologia que a gente vê por aí, de falsas doutrinas no seio da igreja,
dessa grande fumaça que a gente vê nos nossos dias, agora nós temos um chamado ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento por meio de juízos, dor, sofrimento. A igreja precisa se posicionar, porque a igreja tem um papel importante nesse processo. É ela quem possui o ministério da reconciliação. Paulo vai falar isso aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18. Então, deixar de anunciar os juízos de Deus, a sua ira, deixar de anunciar o inferno, é uma escolha perigosa e muitas lideranças religiosas têm escolhido a parte mais doce do evangelho. Então é preciso lembrar que João recebe um livrinho, Apocalipse 10, 10. Ô Wilber, lembra desse livrinho? O anjo fala para ele, pega esse livrinho e come. Na tua boca vai ser doce, mas no teu ventre vai ser amargo. O apóstolo recebe essa ordem ainda, o anjo ainda diz para ele, é necessário que você profetize mais uma vez ainda, para povos, nações e línguas. Então acontece, irmãos, que a palavra de Deus é sempre comparada como um bom alimento. Você vai ver a palavra de Deus comparada como pão em Mateus 4:4, a palavra de Deus comparada como leite em 1 Pedro 2:2. A palavra de Deus comparada como uma carne gordurosa, boa, em 1 Coríntios 3:1, 2. Como mel da nossa boca, em Salmo 119, 103. Então, ó, a palavra de Deus é que é colocado para que nós venhamos a comer, nos alimentar. Porém, quando ela vai cair no nosso estômago, nós percebemos que ela vai causar um processo, então, de regeneração. E aí é onde o homem começa a sentir a parte amarga, que aí vem a luta contra o pecado, a operação prática daquilo que a gente tem comido. Olha o que Deus faz com Jeremias e Ezequiel. Tanto Jeremias como Ezequiel recebem ordem para comerem a palavra de Deus antes de pregá-la a outros. Deus fala isso nos profetas. Você vai ver em Jeremias 15:16 e Ezequiel 2, do 9 em diante. Paulo também diz que ele esmurrava o seu corpo, reduzia o seu corpo à servidão, porque havendo eu pregado, não venha a ser, na verdade, não caia nas minhas próprias palavras, eu não venha a ser reprovado pelas palavras que eu prego, está em 1 Coríntios 9, 26. Então, é fato que existe uma luta do cristão contra nossas próprias vontades. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é a questão da perseverança dos santos. Não há nada mais doce no mundo do que o evangelho de Cristo. Mas logo que alguém recebe a palavra de Deus e se torna cristão, nossos problemas começam aí. Então, quem quiser viver uma vida piedosa em Cristo, nós teremos perseguição e teremos uma vida mais dura, mais amarga. Segundo Timóteo 3:12 também. O evangelho, quando ele é experimentado, né, ele é doce pra gente. É doce numa fala, mas ele é amargo quando nós vemos suas implicações na vida carnal do homem. Ok? Então todos querem beber o bom vinho, Wilber, mas eles não querem ser pisado no lagar ali. Todos nós queremos comer aquele pão quentinho, fofinho, que acaba de sair do forno, mas esquece que para a gente preparar um pão, tem que amassar bem essa massa. O problema é que a nossa geração, Wilber, não foi ensinado a dor e sofrimento. Então a gente quer o pão fofinho, bem quentinho, mas a gente não quer ser a massa amassada por Deus. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. E a gente precisa entender que para nós sermos salvos, recebermos a dádiva de Deus da salvação, existe um processo. Por isso que Jesus sempre alerta, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus nunca negou as aflições, as dificuldades, a luta do meu eu contra mim mesmo, a luta da minha carne contra mim. Né? Jesus fala, vocês vão ter aflições, mas fiquem firmes, porque esse processo da obra redentora, né, o prêmio final desse processo da obra redentora é a salvação das vossas almas. Então, a dádiva final, o prêmio final disso é a salvação eterna, porque assim como Cristo venceu, ele nos entregou a promessa de que venceríamos também. Mas ele fala pra gente ficar o quê? Firmes nele, permanecermos firmes nele. Ele venceu e nós venceremos. Todo aquele que permanecer firme no Senhor. Então, Wilber, parece que a nossa geração está mais focada no resultado do que no processo. A gente quer o bom vinho, mas a gente não quer ser amassado. A gente quer o bom pão, mas a gente também não quer ser amassado. E Deus é um Deus que ele está comprometido com o processo, não somente com o resultado. E é o processo que forma o caráter do cristão, não é isso, Wilber? Exatamente. Cristo ele fala que ele é o quê? Ele é o caminhar, processo. A verdade e a vida. Então, o próprio caminhar faz parte do cristianismo. Por isso que ele também fala novamente de analogia de seguir um caminho, né? O que você faz? Você toma a sua cruz e você anda, você caminha, você progride em meio às dores e tribulações. Então, um cristão que não caminha, que não progride, que não tem prazer no processo, ele nunca vai chegar ao que Paulo manda a gente buscar, a estatura do varão perfeito. Nessa vida nós não conseguiríamos chegar, obviamente, mas a gente tem que buscar esse processo, a gente tem que se aperfeiçoar dia após dia. Por isso que o Evangelho e as cartas de Paulo, principalmente, vão dar muito essa referência de caminhada, de fazer um processo de crescer, de nascer de novo, de ter uma nova vida, de ter os novos objetivos de buscar. No caso, buscar a Cristo, não mais as coisas desse mundo.
Maravilha. Olha só, irmão, a bibliografia que a gente se baseou: William Hendricks, George Eldon Led, Jake Bale, Hernandes Dias Lopes, J.D. Douglas, William Barclay, que é incrível esse livro dele do Apocalipse, Mark Lloyd Jones. Então, irmãos, a gente está falando aqui de grandes expositores que pensavam da mesma forma. Nós estamos trazendo esse conteúdo para vocês e esses intérpretes também para gerar autoridade para vocês. Esses caras estão viajando, no Apocalipse vai ser assim. Nós estamos trazendo um contexto da igreja, tanto atual quanto a igreja da Idade Média também, que cria dessa forma. A operação do engano é o que marca o fim dos tempos. Guerras e rumores de guerra são só princípio de dores. Jesus vai falar isso. Olha para isso, mas não se assuste, isso são só princípios de dores. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:4, se eu não me engano, que o fim viria, né, através da grande apostasia que seria marcado, né, pela grande apostasia e pela manifestação do filho do homem do pecado. Então, o que antecede, na verdade, os últimos dias é a apostasia. E olha, nós estamos cheios de apostasia, tanto no meio cristão quanto fora da igreja. Hoje, falar de amor é uma máxima dos nossos dias. Você pega movimentos abortistas falando de amor, você pega sistemas LGBT falando de amor, você pega pessoas más falando de amor, você pega essa guerra do Oriente Médio aí, você vai ver que tem partidos políticos falando de amor, mas de verdade é um amor distorcido. Esse não é o amor de Deus, né? Então o que a gente precisa voltar a entender que a apostasia está entrando devagar no meio da igreja. E o que nós precisamos falar? Como João comeu o livrinho, profetizar novamente sobre seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças. Profetize mais uma vez. Diga que o dia do Senhor vem. Toquem trombetas e avisem. Os juízes já estão aí. A apostasia já chegou, meus irmãos. A despeito de que ela vai ascendendo cada tempo que passa, né, Uber? A cada geração que passa, a apostasia vai ficando pior. E olha, aprenda uma coisa, a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Hoje, nos nossos dias, muitas vezes nos nossos ajuntamentos, tem muita falsa doutrina no meio, e a gente acredita que aquilo é verdade de Deus pra gente. Existe muito evangelho ambíguo. Eu recebo muitas coisas na internet, pessoal, irmão, Max, olha isso aqui, olha que legal e tal. E eu olho aquilo e falo, isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um ministério, nós temos o ministério da reconciliação, reconciliar homens a Deus. E como é que reconcilia homem a Deus se não existe arrependimento? Como é que reconcilia homens a Deus se você não fala do pecado? Como é que reconcilia homens a Deus se você não fala dos juízos, da ira de Deus que virá sobre todos os homens? Então eu acho que a gente precisa voltar a falar um pouco sobre isso, a despeito de que a gente possa ser chamado de legalista, né? Homens os puritanos foram chamados de legalistas, receberam até um nome pejorativo, os reformadores receberam o nome de legalistas, os cristãos do primeiro século eram legalistas, né? Lá os pequenos cristos, os cristinhos, lá os cristianismo, e assim foi. Então, nós percebemos que a gente precisa voltar para essa doutrina e entender que realmente esses gafanhotos já estão aí, é uma grande operação do engano, e a gente precisa estar ligeiro, né? Com as nossas candeias acesas, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Olha só, lembrando que você pode fazer download desse e-book aqui, nesse vídeo aqui do YouTube. Eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, mas nós temos lá o Instituto Bíblico Discipular.com.br. Irmãos, é gratuito, aproveita. Quando vocês estão fazendo boa teologia gratuita, tem alguém pagando. E se você tiver interesse de nos ajudar nessa jornada, papocomdeus.com.br/links, lá tem uma forma de você se tornar um gerente, um apoiador desse projeto. Eu digo, para ter 6.000 pessoas estudando teologia hoje, gratuito, nas nossas plataformas, tem alguém pagando. Então, se você puder nos abençoar. Hilber, você tem a revista do Papo com Deus aí também? Se você não conhece o nosso trabalho ainda, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente, dá um like nesse vídeo, e você pode comprar as nossas revistas ilustradas, papocomdeus.com.br/revista, olha lá, tá na mão do Hilber, essa é a última revista, a revista número 3, mostra um QR Code aí, Hilber, essa é a primeira revista que você não lê, você assiste, olha lá, tem QR Code, ou seja, 50 estudos com 50 vídeos dentro da revista para edificar a sua vida, você não precisa nem ler, se você não quiser ler, é só você acompanhar o vídeo, se você acompanhar o vídeo e ler, então você vai se enriquecer bastante, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e espero você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.